Vamos lá, muito boa noite, boa noite. A gente vai falar hoje sobre o estresse e as consequências dele no seu psicológico, no seu organismo, no seu físico, tá bom? Hoje nós teremos uma convidada especial, uma Verônica, a nutricionista, especialista nesse caso também, das consequências do estresse no seu intestino, né? E as consequências de um intestino também irritável, o que ele causa aí no seu cérebro, tá bom? Então eu vou iniciar essa live explicando o que causa o estresse. Hoje em dia, pleno século XXI, quem não está estressado, né, gente? Meu Deus do céu! Essa correria, a tecnologia, ela trouxe muitos benefícios, mas ela trouxe também uma aceleração mental, né? Então nós temos que entender o que causa o estresse. Quais são os sinais de estresse no meu corpo, na minha psique? Quais são as consequências do estresse no seu psicológico, no seu cognitivo? E nós vamos falar hoje com a convidada especial, que é uma nutricionista maravilhosa, que ela é especialista nesse caso aí do estresse, o que causa no seu intestino e o intestino também não saudável, que pode causar aí no seu psicológico. Então nós teremos uma convidada especial hoje, tá? Eu vou só dar uma introdução aqui pra gente falar quais são as causas do estresse, o que provoca. É importante você saber o que provoca o estresse, é importante você saber quais são os sintomas e é importante você saber como você vai tratar isso, tá? É possível? Sim, é possível. Pleno século XXI, nós temos que ficar atento ao conhecimento. Eu sempre falo, gente, não adianta ter conhecimento e não aplicar. O que é aplicar? É você saber o que tem que ser feito e começar a fazer. Tá? Então, vamos lá. O que causa o estresse? Eu vou fazer uma introdução do que causa e as consequências no psicológico e logo em seguida eu vou convidar a nossa convidada especial aqui, a Verônica, nutricionista maravilhosa, uma amiga, uma colega de trabalho, tá bom? Vamos lá. O que causa o estresse? É uma listinha aqui. Perdas significativas, às vezes você perdeu um emprego, às vezes você perdeu um carro, às vezes você perdeu um ente querido, às vezes você perdeu uma amizade, às vezes você perdeu o documento, né? Então, perdas significativas ou perdas, dependendo do grau que você já está de ansiedade ou de estresse, uma perda simples pode ser apenas mais uma gota d'água, tá? Perdas, problemas de relacionamento, acredito que seja acho que seria o segundo ponto mais importante ou mais causador do estresse, principalmente para as mulheres. Principalmente para as mulheres, eu acredito que seja o segundo pilar aí. E o primeiro, acredito que seja problemas financeiros, né? Como dívidas. Primeiro lugar, eu acredito que seja dívidas, finanças, que causam estresse muito grande nas pessoas. E o segundo, acredito ser o relacionamento, problemas conjugais, relacionamentos mal resolvidos, né? Onde você não tem diálogo, não consegue conversar, não consegue resolver. Bom, vamos lá. Aí vem as perdas, noites mal dormidas, quando você não dorme muito bem também. É importantíssimo você entender que a noite de sono, ela é importante, é como se você tivesse que... Sabe quando o carro tá rodando, ele começa a esquentar, você tem que dar uma paradinha para descansar, um computador, um notebook, tudo tem que ter um descanso. E se não tiver o descanso correto, o reparo correto, aquilo tende a danificar. O nosso sono é um reparo, as férias. Por que é obrigatório ter férias? Porque é um reparo para o nosso psicológico, né? É como se a gente tivesse que parar para recarregar a bateria, certo? O celular não descarrega. Tem muita gente que não para, não desliga nem um pouquinho para poder conseguir recomeçar no outro dia. Por que os jovens hoje em dia estão deprimindo também? Hoje em dia, na era da tecnologia, as pessoas estão ficando cada vez mais doentes. Muito tempo no celular, passa a noite às vezes assistindo as coisas, aí não dorme direito. Então um sono não reparador vai fazer com que você desenvolva um estresse. E o estresse, ele vai acontecendo de forma sutil. Você não fica estressado de hoje para amanhã, tá? Esse estresse acumulado, vamos ver as consequências que vai ter, tá bom? Vamos lá. Então, noites mal dormidas, frustrações contínuas. Quando você passa por inúmeras frustrações, compartilha essa live pra gente alcançar o maior número de pessoas.
para que a gente ajude as pessoas a não adoecerem, a se salvarem, né? Eu costumo sempre dizer que o excesso do sofrimento, o excesso da ignorância, quanto mais você aprende, menos você sofre. Se você descobrir agora o que está causando esse monte de problema de saúde que você tem, você vai começar a eliminar um monte de coisa aí na sua vida que você vai identificar que parecia pior do que realmente era. Eu costumo sempre dizer, se você pode beber água de coco, você pode ir para academia, você pode ter uma boa alimentação também. E se você tiver uma carga de estresse muito grande, não vai adiantar nada, você vai ficar doente do mesmo jeito, tá? Então é um conjunto, para que nós sejamos pessoas saudáveis, para que nós sejamos pessoas, corpo, alma e espírito, né? Então nós temos que estar com este alinhamento. Sem este alinhamento, dificilmente a gente vai ter uma saúde psíquica e orgânica, tá bom? Então é tudo um conjunto, certo, gente? É tudo um conjunto pra gente ficar bem. Vamos lá. Frustrações contínuas, quando você tem uma expectativa. O que gera frustração? Obrigada, gente, por vocês pedirem para curtir a live. Quando vocês pedem para curtir a live, a plataforma entende, né, que essa live está sendo bem de proveito, então ela faz o quê? Ela encaminha para mais pessoas, tá bom? Qual é a melhor forma de eu ajudar alguém? Fazendo isso, você encaminhando a live, você curtindo essa live, você ajudando outras pessoas a ter esse conhecimento que não chega quase... Hoje em dia, muitas pessoas ainda costumam ter o sofrimento pela falta do conhecimento, tá bom? Então vamos passar a ter conhecimento pra gente sofrer menos? Vamos lá. Então, frustrações contínuas. E o que gera frustração, por exemplo? O que gera frustração são expectativas. Quando você cria grandes expectativas, ou até mesmo médias expectativas, isso vai gerar uma frustração. Pequena, média ou grande, depende do tamanho da expectativa que você gerou. E hoje em dia, né, quem é que não cria uma expectativa? Só pessoas que a gente tá, quando a gente tá bem equilibrado emocionalmente, a gente aprende a não desenvolver expectativas. Então a gente não se frustra. Mas a maioria das pessoas andam frustradas, certo? Então a frustração contínua pode gerar o estresse. Acúmulos de tarefas. Acúmulo de tarefas. Quando você acumula muito, quando você é uma pessoa extremamente sobrecarregada, ou porque você deixa para depois, né? A famosa procrastinação, você vai deixando para depois. Ou você é aquela pessoa que realmente é uma pessoa hiper sobrecarregada. De vez em quando eu me percebo muito sobrecarregada, com muitas tarefas, com muitas coisas para fazer. Então eu já sei como que funciona, o que eu vou fazer. Eu vou pisando no freio, vou delegando, vou falando isso aqui, deixo para depois. E eu vou aí tirando do meio do caminho, certo? Então pessoas muito atarefadas, elas tendem a também entrar no pico do estresse. Trânsito, né? São Paulo, bem-vindo quem mora em São Paulo. Trânsito causa o estresse. E problemas de trabalho, certo? Então vamos lá, vou repetir bem rapidinho. Dívidas, né? Problemas financeiros, problemas no relacionamento, perda significativa, noites mal dormidas, frustrações contínuas, acúmulos de tarefa, trânsito, problemas no trabalho. Essas são as causas principais do estresse. Agora vamos lá, quais são os sinais do estresse na sua psique? Eu, como psicóloga, vou falar dessa parte, daqui a pouco eu vou convidar a nossa convidada especial, vou colocar aqui na live, nossa convidada especial, a nutricionista maravilhosa, Verônica. E ela vai falar aí do organismo, tá bom? Então vamos lá, quais são os sinais do estresse na sua mente, na sua psique? Você pode ter aí perdas, né, cognitivas, dificuldade de concentração. Você pode desenvolver dificuldade de memorização, dificuldade de lembrar algo que você acabou de colocar em um lugar, você não sabe mais o que colocou, onde colocou. Você pode desenvolver ansiedade. Olha só, o estresse, ele leva a tudo isso, tá bom? A ansiedade, a dificuldade de memorização, às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu estou com depressão. Às vezes, essa depressão ou sintomas de depressão não é uma depressão em específico. Ela é uma consequência de um estresse contínuo, tá? Porque o estresse contínuo e não tratado, ele também leva à depressão. Então, o estresse contínuo leva à depressão, o estresse contínuo leva à ansiedade, até mesmo à crise de pânico.
Vai dar alteração no seu humor. Você pode ser uma pessoa que você pode não estar deprimido nem ansioso, mas você pode ser aquela pessoa assim que você está, daqui a pouco você está feliz, daqui a pouco você está triste, ou então daqui a pouco você está apático, não está muito afim de muita coisa, não tem muito prazer com as coisas mais do dia a dia. Por quê? Porque você está estressado por demais. Tensão muscular, né? Você pode desenvolver uma tensão aqui nos seus ombros, parece que você está carregando um peso enorme, dor na nuca, dor nos olhos, dor de cabeça, dor no maxilar. Você pode começar a travar o seu maxilar também, tá? A gente costuma falar quando você vai dormir que você tem esse ranger de dente, a gente fala, alguém que puder me lembrar esse nome, pode falar, me ajudar a falar, tá? Pode até trincar os seus dentes, tá bom? Isso pode dar dor no seu maxilar. Pode dar zumbidos no seu ouvido, pode dar torcicolo, pode dar formigamento nas mãos, bruxismo, muito bom, muito bem lembrado, obrigada. Formigamento nas mãos, tá? Isso tudo são consequências do estresse. Mudança de apetite, alteração do sono, perda de memória, sensação de desgaste. Como assim sensação de desgaste? Você pode estar com uma sensação aí de que você está cansado por demais, né? Parece que você dorme, tenta descansar e não descansa nunca. Por quê? Você pode estar aí com estresse acumulado. A gente precisa ter uma clareza do seguinte: o estresse, ele não acontece, você não fica estressado. O estresse, ele é bom até certo ponto, né? Quando você fica estressado, que você fica aquela adrenalina. O que é o estresse? É uma descarga de adrenalina e cortisol, certo? O que é o estresse? Uma descarga de adrenalina e cortisol. Isso é bom até um certo ponto. Por quê? Porque quando você tem um certo estresse ou um limite saudável, você tem atividade, você faz as coisas, você fica animado, você corre atrás, você enfrenta desafios, você desenvolve algumas criatividades. Porém, quando esse estresse ele fica contínuo todos os dias, aí o que acontece? Começa a afetar o seu psicológico e o seu organismo, tá? Então é por isso que é tudo no equilíbrio. Vamos lá. Sensação de desgaste, falta de concentração, né? Depressão e até burnout, certo? Então vamos lá. E ele pode acontecer aí também. Eu vou discorrer bem rapidinho e já vou convidar a Verônica. A Verônica, eu acredito que ela tá aí. Verônica, manda pra mim a solicitação para participar, que eu já vou te colocar, tá bom? E o que pode gerar no seu físico? Que aí nós vamos entrar com a Verônica, eu vou discorrer bem rapidinho. Inflamação na pele, queda de cabelo, pressão arterial pode alterar, né? Colesterol, você pode ter problema de gastrite, úlcera, baixar a imunidade, arritmia, infarto, diarreia, prisão de ventre, constipação, síndrome do colo irritável. Você pode ter úlcera, gastrite, enfim, uma infinidade de coisas que você pode desenvolver se você for uma pessoa que está vivendo debaixo de um estresse. E depois, no final da live, eu vou falar como que você vai tratar isso, tá bom? Gera fibromialgia, né? Doença do século. Vamos lá, vou convidar a nossa querida Verônica aqui. Deixa eu ver se ela tá aqui. Verônica. Vou convidar aqui um pouquinho sobre essa questão da ligação do estresse da mente e intestino, tá bom? Próstata pode ser emocional? Não tenho essa informação. Oi, Verônica! Olá, Princesa, minha noite. linda! Seja muito bem-vinda! Prazer ter aqui você com o Pelo meu convite. público. Um prazer imenso poder compartilhar um pouco mais de conhecimento junto com você, maravilhosa referência. Você também. Eu agradeço muito por ter aceitado esse convite, tá bom? Eu quero que você fale aí a sua formação, com a sua especialização, e depois você discorre para a gente sobre essa questão da importância de um intestino saudável, quais são as consequências das doenças, né? Enfim, vamos lá. Fala um pouquinho sobre você pra gente. Deixa eu só arrumar aqui para mim. Agora. Olá, boa noite. Meu nome é Verônica Andrigic, sou nutricionista, pós-graduada em nutrição comportamental, coach nutricional. Também sou pós-graduada no Ambulim, que é de transtorno alimentar, e especialização em gastroenterologia, que é funções gastrointestinais e modulação intestinal.
tá? Num todo, porque a doutora me convidou para compartilhar um pouco de conhecimento aqui com vocês. Porque hoje o estresse, ele está cada vez mais presente, prejudicando a saúde das pessoas, né? Junto com a ansiedade, depressão, entre outros, como a doutora já trouxe aqui para vocês também. E esses fatores se acumulam, fica crônico, né? Durante um período, tensão, enfim, vários sintomas que vocês relevam, falar, tá tudo bem, tomei um chá, relaxei, tá tudo bem, e esse estresse fica crônico, contínuo, e você tocando, empurrando com a barriga até que Só um você começa minutinho. a sentir... Pode Pessoal falar. que está no TikTok, quem quiser ver ela, o pessoal falou, mas não estamos vendo ela. Nós estamos com 200 e pouco aqui. Vem para o aplicativo vizinho, porque ela está aqui no Insta, tá bom? Vamos lá. Estamos só te ouvindo. Tá. Pode falar. E voltando. E aí você começa, o corpo começa a sinalizar com outros sintomas, porque se ele fica ali somente numa dor de cabeça, uma tensão na nuca, né? Um estresse contínuo que você gera uma ansiedade muito forte que você não consegue controlar, né? E como que o corpo vai sinalizar para você que só isso você não está se atentando? Dores em outros órgãos. Ou seja, a conexão entre o cérebro e o intestino. Ele começa a sinalizar para o intestino que não está bem, constipando, diarreia, distensão abdominal, muitas vezes dificuldade para digerir alimentos. E também tem um ponto importante, que é muito importante salientar aqui para vocês. Quando você está no estresse contínuo durante muito tempo, como eu já falei, crônico, você começa a chegar em casa super cansado, não quer preparar uma alimentação, seu corpo pede, né, como recompensa, uma alimentação com hipercalórico, né, que é gorduras, açúcares, alimentos Quando nós estamos estressados, aí o corpo começa a pedir esse tipo de alimento, é isso? Isso. Quando o estresse está muito acima, seu corpo quer o quê? Uma recompensa. Então, gera essa necessidade de você consumir alimentos hiperpalatáveis. Por isso que gera a pessoa estressada, eu vou só ir te ajudando o pessoal entendendo, tá? É por isso que uma pessoa estressada, ela tende a ter a distúrbio alimentar também, né? Às vezes ter compulsão alimentar, querer comer muito doce, querer comer um monte de coisas. Porque ela tá tentando substituir, né? É isso? Isso. Por quê? Porque com o estresse e a ansiedade junto, crônico, você começa a subir seu cortisol e seu corpo começa a tentar compensar isso, tá? Mexe no eixo HPA. Então, a pessoa começa a desenvolver certas compulsões por alimentos hiperpalatáveis ou escolhas, né? Por alimento hiperpalatáveis contínuas. Então, começa a comer exacerbadamente mais vezes na semana, pizza, hambúrgueres, produtos industrializados, e é onde vai desenvolvendo sintomas, acarretando sintomas, né? No intestino, que vinculam com a desbiose, que é quando você começa a ter muita flatulência, arrotos, distensão abdominal. Ah, não sei por quê. Nossa, não sei por quê, eu estou comendo super bem, né? Alimentos fits, ou eu tenho um relato muito importante que eu tive, um paciente essa semana, ela chegou e falou assim, doutora, eu estou estressada, eu sei, eu estou cansada, eu preciso de ajuda para organizar minha alimentação, enfim, mas eu não como nada que não seja saudável, né? De manhã eu tomo meu shot. No almoço eu como, às vezes eu como um palmito com arroz e feijão e carne. Não tem, né, ingestão de salada. Eu falei, mas quantas vezes? Né? Não tem. Às vezes é um palmito ou um tomate, se não é arroz, feijão e salada. Arroz, feijão e salada tá ok, mas a quantidade reduzida dela, já trazendo para vocês entenderem, muito reduzida, e sem ingestão de legumes, né? Então, baixa a ingestão de frutas, verduras e legumes na refeição dela. E à noite, ela comia lanche, né? Então, como se resume isso? Ganho de peso, óbvio,
Distensão abdominal, constipação com certeza e dores abdominais. E ela estava no período de ansiedade crônico, então ela iria ter essa busca por compensação por alimentos hiperpalatáveis. Então é necessário uma ajuda, porque se não houver uma intervenção aí, um pedido de ajuda, né, de uma psicóloga para tratar onde é necessário e uma nutricionista especialista nessa área para entender a dinâmica do paciente e com a individualidade dele, a gente trabalhando para fazer ajuste nas refeições, né, as Certo. quais é possível, perfeito. O paciente começa a fazer uma modulação, né, na alimentação, até ele conseguir fazer realmente escolhas saudáveis, assertivas, continuamente, que isso vire uma rotina. Quando o paciente fala assim, doutora, eu fui em outra nutricionista, fiz uma reeducação alimentar, emagreci tantos quilos e depois voltei a engordar. Por quê? Porque não fez uma boa adesão à reeducação alimentar, porque se tivesse feito, essa alimentação continuaria. Então, a perda de peso ou manutenção de peso seria contínua também, né? E os sintomas do estresse e ansiedade também seriam resolvidos, porque quando a gente faz uma alimentação saudável, o intestino ele produz 90% da serotonina, certo, doutora? Sim. E A se a gente gente fala faz uma que o alimentação intestino é o segundo cérebro, né? Se ele não estiver bem, ele afeta a mente, e se a mente não estiver bem, ele afeta ele. Então tem uma ligação muito. isso. E quando a gente faz uma alimentação rica em frutas, verduras e legumes, um acompanhamento nutricional que respeite a sua individualidade, que você consiga fazer uma boa adesão a essa prescrição, é sucesso para o paciente. O emagrecimento é consequência de uma alimentação saudável. E depois que a pessoa acostuma numa alimentação também saudável, Verônica, dificilmente ela volta para uma alimentação ruim, né? Se realmente for feita uma reeducação alimentar, que o paciente consiga entender que essa é a linha de raciocínio e que vai ter reflexos positivos na vida dele, seja intestinal, no humor, né? E na saúde física, ele voa. É quando o paciente, eles mandam para mim isso, para mim eu falo, realização profissional. Quando o paciente fala, doutora, eu estou fazendo a alimentação tudo certinho e manda foto, e manda isso, e olha os meus objetivos e os sintomas reduziram e eu não sinto mais extensão abdominal e eu tenho uma digestão melhor. Então, isso é realização profissional para mim, muito bom. Quais são os alimentos que mais afetam o intestino? O que mais afeta o intestino? Olha, eu vou. Gente, nós vamos responder, tá? Quais são os alimentos mais indicados. Calma aí que nós vamos mostrar o tratamento já. O pessoal tá acelerado aqui. A gente vai mostrar o tratamento. Então, alimentos prejudiciais à microbiota intestinal. E não é só assim o alimento, porque não existe o alimento que engorda e nem o alimento que emagrece. Existe a escolha errada. Boa. Não existe o alimento que engorda e não existe o alimento que emagrece. Gostei dessa, vamos lá. Porque senão a vaca não engordava com capim, né? Exato. O ponto importante é fazer escolhas saudáveis. Então, quando você continuamente faz o consumo de, por exemplo, todos os dias, ou 4 vezes na semana, pizza, seja ela qual for, hambúrgueres. Eu almoço hambúrguer 4 vezes na semana, 5 vezes na semana, ou não, vai. Todo final de semana eu faço consumo de churrasco, cerveja, faço consumo de bebida alcoólica. Todo dia eu como sorvete, chocolate, bala, masco chiclete, enfim. Boa, masca o chiclete. O que tem mascar o chiclete? Eu tenho esse hábito. É ruim. Porque joga pro estômago, avisa como é que é o negócio lá? Você começa a mastigar, entende que você está ingerindo o alimento,
E ele Aí começa solta o suco gástrico, é isso? a Ai, meu Deus. E daí, o que que acontece? Mesmo que você tenha terminado de comer e está mascando chiclete, você sente fome, porque seu corpo está entendendo que você está comendo. E não vem nada. E ele aumenta a acidez. E não vem nada. Entende? E o Aham. corpo também, como você faz a ingestão de açúcar no chiclete, ele libera insulina, Uau. tá? Então você acha que não está consumindo nada, que aquilo é só uma balinha, é só Mas o corpo está trabalhando, né? trabalhando e produzindo, né? Hormônio, porque é liberação de insulina, né? Mas quais são as consequências que pode causar, por exemplo, para uma pessoa que está mascando um chiclete e não está comendo nada? Gastrite. Porque ele Gastrite. fica soltando o suco gástrico e não tem nada e vai mexendo, né? Exato. Quem tem Ah, que A maioria das pessoas que tem o hábito de ficar mascando chiclete tem problema de gastrite, hum, esofagite. interessante. É, Eu já tinha em- ouvido falar, só queria confirmar um pouquinho. Mas, e tá. resumidamente, alimentos que levam a inflamação contínua do sistema gastrointestinal e ganho de peso, Uhum. industrializados. Todos Todos que são todos industrializados. industrializados. Caixinha, latinha, enfim, fit, não Tudo que é industrializado. dentro da caixinha, dentro da latinha, é industrializado. Ponto. É um alimento processado ou hiperprocessado. Então, é nessa Ele, linha. então, esses vão prejudicar o intestino, estômago, o organismo em si. É isso. Isso. Tá. O uso abusivo, né? O uso Uso contínuo. Agora, se você abusivo, fala assim, sim. Verônica, todos os dias eu me alimento super bem, eu faço uma alimentação saudável. O que é alimentação saudável? Frutas, verduras e legumes em todas as minhas refeições, um prato colorido, tá? E Uhum. você faz a alimentação só que no fim de semana, eu saio para socializar. Ok, socializar, gente, é Uhum. vida. Isso reduz o estresse, né? É Sim. socializar, se comunicar com pessoas, sentar numa pizzaria, hamburgueria, Não vai comer uma pizza e outros. toda, né? Que a gente vai pro rodízio de pizza e come 30 Isso, pedaços. Aí, né? isso que eu ia falar agora, qualquer restaurante de sua preferência, mas se atentar à quantidade que você vai fazer desse alimento, tá? Sim. Não é proibido, é só você fazer escolhas assertivas. Tá? Uhum. Dá espaço para quando, vou comer churrasco no fim de semana. Então, vou fazer uma alimentação bem regrada, com base em legumes, verduras, a semana toda, porque eu sei que no fim de semana eu vou comer um churrasco, para não ficar Uhum. tão, né, com aquela sensação de empachamento. Uhum. Então, é super bacana as escolhas, ela influencia muito na saúde intestinal, mental, física, gente. Física, a gente Uhum. tá falando da saúde física. Quando você fala assim, o consumo desses alimentos só vai deixar a pessoa gorda? Não. Ele vai inflamar nossas células. Quanto mais tecido adiposo, mais inflamado você está, tá? Então é quando o paciente fala assim, nessa semana também eu tive um paciente que falou assim, eu não consigo tomar banho, eu vou tomar banho, eu fico cansado, eu sinto dores em todas as articulações. É um Nossa, paciente inflamado, todo inflamado. Uhum. muito inflamado. E qual é a base da alimentação desse paciente? Fast foods, né? Então a questão não é porque tem gente que não engorda. Eu, por exemplo, não engordo, né? Graças a Deus. Mas, por exemplo, não é porque não engorda que não faz mal, né? Não é questão E, só de aparência. e Isso. Uhum. Aí você vira e fala assim, não, mas eu, por exemplo, como um exemplo muito bom que você trouxe agora. Não, eu sou magra, mas tem colesterol alto, tá Sim. com a anemia alta, tá com a sarcopenia, tá com artrite, artrose, tem doenças autoimunes que estão muito relacionadas com a saúde mental e intestinal, Intestinal. tá? Uhum. Então, o eixo cérebro-intestino é base. Não tem como a gente falar que, não, é só um pouquinho, ou não existe. Como muitas pessoas ignoram esses sintomas no começo
live que eu tava falando, sente uma dor aqui, outra ali, uma tensão, fala, não, já passou, só era ali naquele Na momento. E verdade, quando você... é um aviso, né? Que o corpo tá dizendo, ó, tem alguma coisa de errado aqui. Isso, e o corpo avisa, Uhum. uma tensão na cervical, o corpo avisa com queda de cabelo, o corpo avisa com as unhas quebradiças, Uhum. o corpo avisa dor de cabeça contínua, Uhum. o corpo avisa distensão abdominal, gases, diarreia, até que vire uma síndrome de intestino irritável, que daí você faz vários exames, não sabe o que tem, mas tem os sintomas. É uma síndrome de intestino irritável, Qual o tá? sintoma da síndrome do intestino irritável, Vê? Dor abdominal. Tem a mista, que é a pessoa fica entre diarreia e constipação. Hum? Tem pessoas que ficam mais tempo com diarreia ou mais tempo com constipação. Gases excessivos, Gases muito excessivos. gases, distensão abdominal, Distensão arroto, arroto. Uhum. muito, Tô muito. repetindo só que o pessoal aqui acompanha. Sim, sim. Tá. E se a pessoa também não se atenta a esses pontos que o corpo está sinalizando, pode virar aí uma doença autoimune, tá? Porque o corpo está sinalizando que está inflamado, a pessoa não ajusta a alimentação. Se sente dor, toma anti-inflamatório, que É o que as ferra pessoas querem hoje. Você pegou um ponto bem importante. A população hoje, a sociedade hoje mais moderna, elas querem resultado imediato. Então, elas vão para um comprimidinho, né? Elas não querem tratar a causa. Gente, não está conseguindo dormir? Você tem que saber o porquê que você não está conseguindo dormir. Não é você ir lá tomar um comprimido para dormir, né? Você está com problema, igual você falou, está rotando, está com constipação. Procura saber o que eu estou fazendo que está me levando a este sintoma. Não é ir lá tomar um remedinho, né? Quem é que nunca, né? Quem é que nunca, né? Então a gente erra mesmo, né? A gente tem que aprender a tratar a causa. E como que a gente vai tratar a causa, então? Então, nós chegamos no entendimento de que o estresse, quais são as causas, né? As consequências, quais são os danos, e a gente vai entrar aqui no tratamento. Como que a gente trata esses sintomas, né? A gente vai começar, por exemplo, no psicológico e na alimentação, porque é corpo e mente, certo? isso. Então, se você, por exemplo, quer e entende que a tua alimentação é uma alimentação super inadequada, falam muito da farinha, né, Ovê? A Concorda que farinha, a farinha branca. a farinha Mas branca? um ponto aqui a trazer muito importante, que as pessoas falam assim, a farinha branca. A farinha branca, ela é de alto índice glicêmico, sim. Porém, a farinha, a maioria dos nossos produtos hoje, pães, enfim, produzidos com a farinha branca, está tendo o problema com o trigo quimicamente modificado, que ele não é digerível, né? Então, Estou aí perguntando gera... uma coisa aqui antes que eu esqueça. O fubá é bom? O milho é boa, porque eu gosto muito de coisa de milho. O milho, como que é? O milho não tem problema algum, tá? O consumo do fubá, tranquilo. É um carboidrato, tá? É uma fonte de carboidrato, mas não tem problema algum. O problema é você consumir o milho em si, você tem que ver e sentir e responder isso para o nutricionista, a sua tolerância. Tá. Verônica, quando eu como milho, o que que eu sinto? Porque a peliculazinha que reveste o milho, ela é uma fibra, né? Então ela demora mais a digestão. Então ela, às vezes, tem paciente que sente muita distensão abdominal, bastante arrotos, bastante gases. E isso não quer dizer que o alimento é inflamatório e é ruim, tá? Mas é a tolerância do paciente. Então, como eu tenho pacientes também que falam assim, doutora, eu consumo alimento, queijos, enfim, mas quando eu vou consumir o leite, eu tenho dores no estômago, ou arrotos, ou eu me sinto empachada. Porque ele não tolera a ingestão do leite e não necessariamente ele é intolerante à lactose, tá? E se Uhum. tem alergia, ele tem alergia à proteína do leite. Interessante. Tu entende? Perguntar outra coisa aqui. Farinha de mandioca, pode?
Pode. Não Mandioca, pode, né? mandioca, É a questão. mandioca, que é a tradicional tapioca, A tapioca, o cuscuz, que eu prescrevo para os cuscuz. meus pacientes, o cuscuz, Ah, porque eu acho muito funcional, tá? uhum. Ele é um carboidrato super funcional, gosto bastante. Só que Ingerir. o que eu sempre indico para os meus pacientes, e vou dar essa dica aqui para vocês, é colocar uma colher de chia. Chia. Então, se você vai, por exemplo, a prescrição que eu faço para os meus pacientes, eu falo para colocar 3 colheres de sopa de farinha de tapioca e uma de chia, né? Uhum. E assim, se for do, A farinha de do chia ou milho o também. grãozinho? Oi? A farinha de chia ou o grãozinho? Porque a chia é um grãozinho, né? É, o grão, não é a farinha, não. A farinha não. Não. É o, Tá. é o grãozinho, ele forma um gelzinho. E Hum. daí fica muito, Colocar também muito no bom cuscuz? no cuscuz. Ah, Porque legal. No cuscuz e na ele tapioca. abaixa o índice glicêmico, Ah, tá? legal. E Olha, gente, de pega a ser, dica, hein? além de ser uma Abaixa o nível fibra, glicêmico. isso, além de ser uma fibra, né, uma oferta de fibra, que faz um gelzinho no estômago e gera mais saciedade. Para não Por comer quê? demais também, né? Porque o carboidrato, o pão ou a tapioca, quando é ingerida, ela logo é absorvida pelo organismo, porque ela é de alto índice glicêmico, Uhum. certo? E um ponto importante também que as pessoas costumam ter esse equívoco, né? Porque muitos nutricionistas postam um pão francês ou tapioca. Não, o pão francês e tapioca, a tapioca às vezes é até mais calórico, dependendo da porção que você fizer, tá? Porque é Sim. de alto índice glicêmico. Então, Uau, eu interessante. prescrevo para meus Então, a pacientes tapioca, às vezes, até tem como é que é? calórico, Mais calórico. calórico do que o pão francês. Sim. Mas e para o intestino? No intestino, ela não tem muita influência se ela não for com a chia. Na chia, ela tem, com chia, ela tem Na, influência na, importante. na questão, por exemplo, é, da caloria para quem quer emagrecer. Mas para quem quer tratar o intestino, é o pão ou tanto faz? O, quem quer tratar o intestino, o ideal é não consumir o trigo quimicamente modificado, quimicamente modificado, e preferir pães de fermentação natural, que eles usam o trigo sem ser quimicamente modificado, Pão de fermentação consumir natural. fermentação natural, Hum. que não fermenta, tá? Você não fica fermentando. É, a tapioca com a chia, porque é uma fibra que, Uhum. além dela, como eu te falei, baixar o índice glicêmico, que é muito importante para não dar o pico glicêmico, ela vai gerar uma saciedade para você por mais tempo. Então, isso é muito importante para pacientes que têm logo fome depois que come, tá? Uhum. E se você ingere com a chia, ela faz toda uma modulação, né, no intestino, porque ela é uma fibra. Então, ela vai limpando todo o intestino, nutrindo o intestino, fora os nutrientes que ela oferece. Ferro, A bastante chia. minerais, sim, a chia. Interessante. A chia é linda. Perguntaram outra coisa. Pão na chapa diz que é Estou saudável. incomodada com o meu Será? cabelo. Minha franja tá caindo toda hora. Oi? Pe- Falaram uma pergunta aqui. Pão na chapa dizem que é saudável. Será? É saudável pão na chapa? Não, Ah, bom. a Ainda manteiga mais é com super. margarina coalha. É, dependendo se não for manteiga hidrogenada, tiro no pé. O ideal, mais uma dica aqui importante para vocês, Mais hein? uma O dica. ideal é Vamos lá. quando consumir tapioca ou carboidrato, seja tapioca, o cuscuz, o pão, você precisa consumir junto uma proteína. Seja queijo, ovo, atum, frango. Então, vamos lá. Quando for consumir carboidrato, tem que ingerir juntamente proteína. Interessante. Por quê? Ajuda na saciedade e no índice glicêmico também. Interessante. Então, você comer pão, bota um ovo no meio e tá tudo certo. Contanto que esse ovo não seja frito no óleo. Isso, Pode fritar no azeite, né? Eu costumo sempre isso. fritar no azeite. Uma gotinha de azeite ou óleo de coco, certo? Eu não indico óleo de coco, não. Por quê? Porque ele é
saturado. Ele é um dos óleos que tem que é mais saturado, né? O Então eu não azeite é indico. o mais indicado, então. É, Perfeito. Eu venho consumindo bastante óleo de coco e eu não tô percebendo realmente muita positividade. Isso que é ele tão bom. Eu faço pipoca com óleo de coco. Melhor do que é óleo de soja, né? Eu não uso óleo de soja mais, mas sim, e perfeito, perfeito. Eu não, como eu te falei, eu torno a frisar, eu não tenho aquele alimento que é proibido, né? Mas como o óleo de coco, ele tem uma oferta de gordura saturada importante, eu prefiro que não. Eu prefiro indicar os mono, o os azeite então seria melhor, saturados. né? Isso. Certo. Perguntaram aqui, batata doce é melhor do que tapioca? É, Lógico, né? sim, Melhor do que a tapioca. perfeito. Perguntaram a banha de porco. Eu não indico. Não indica. Não indica. Azeite. Certo. Azeite sempre, né? Uhum. Mas quando for que não é Gente, tudo que é indicado, mas verde, se né? Tô for perguntando, consumir brócolis é bom para o intestino? Tudo que é verde, frutas, verduras e legumes, tudo que é verde é bom para o intestino, né? mais ou menos, Ah, porque é mais tem ou menos? que Vamos lá, então. se o paciente já está com uma disbiose, com os sintomas o qual eu apontei aqui, como distensão abdominal, arrotos, gases, enfim, o brócolis ele não cai bem e dependendo outros alimentos de folhas verdes, Por né, como isso que é couve. bom consultar uma nutricionista. Por quê? Porque às vezes você fala, frutas e legumes é bom, então eu vou comer. Às vezes, no seu caso, não é o indicado, porque o seu problema não pode aquele alimento. Não é isso, velho? Perfeito. Perfeito. E um assunto assim que seria bem relevante para vocês entenderem, né? Eu postei essa semana sobre uma salada com manga. E uma paciente não, uma seguidora comentou lá: Ah, mas meu filho tem diabetes e a manga tem alto teor de glicose. Eu falei: Uhum. Não, a manga ela tem frutose e ela tem alto índice glicêmico, sim. Mas quando consumida com proteína e folhas verdes e outros vegetais, que era o caso a salada, iria baixar o índice glicêmico Aí da quebra, manga, né? iria favorecer todos os nutrientes que a manga tem na composição que eu orientei. Então, aí ela falou assim: ah, porque eu tirei as frutas do meu filho, as frutas de alto índice glicêmico. Eu falei: não, tira bala, doce, pão, todos produtos industrializados, bolachas, tudo. Tu entende que as Sim, pessoas falam assim: ah, não vou consumir esse alimento porque ele me gerou desconforto ou gastrointestinal. Vai no nutricionista para você sim, entender a sua individualidade, do que você precisa. sim. Igual a menina Porque, perguntou aqui, ó, ovo ou carne? olha, Depende porque do assim, paciente também, né? isso, porque o ovo, ele é muito Eu bom, tá? adorando a Muito bom, sua live aqui, ó. tem suas propriedades e a carne também, tá? Uhum. Então, o que tem que haver aí? Uma escolha assertiva para distribuição das proteínas na sua semana. Então, assim, consumir uma vez, duas vezes na semana carne vermelha, ok. Agora, consumir todos os dias é um problema. Falaram outra Tá? pergunta aqui, ó. Interessante. Foi pegando que senão sobe. E para engordar, quais os alimentos é bom? Tem que engordar saudável, porque o engordar não é só ganhar peso na balança, você tem que ganhar massa muscular, Massa. tá? Para isso, você ter um ganho de saúde, né? Disposição de vida, longevidade. Não é só dizer assim, eu vou comer o que eu quiser, ou eu posso comer muito sem escolhas porque eu sou magra. Não, isso não existe, porque você vai ter um problema com dislipidemia, hipertensão, diabetes, entre outras doenças crônicas não transmissíveis, ou até mesmo no momento você ser magro, de repente ficar obeso.
Uhum. tá? Ou seja, Então, para isso que serve o nutricionista, que é para justamente equilibrar a alimentação de acordo com a tua necessidade, tá, gente? Então, isso. consultar sempre o nutricionista. Outra coisa, perguntaram algo interessante que eu também quero saber. E o açaí? O açaí ele é muito bom, tem muitas vitaminas, ferro, minerais. É muito bom, mas ele é de alto índice glicêmico, sim, ele é calórico, tá? Ainda mais se E colocar leite condensado, né? aí era o que eu ia falar. Tem que ser uma escolha assertiva, porque o açaí, hoje em dia, quando a gente compra em qualquer lugar, ele vem adicionado açúcares embutidos nele, né? Que gera um desconforto gastrointestinal também. Que tem pacientes que falam assim: ah, mas quando eu consumo açaí, eu estufo. É porque esse açaí é adicionado nele xarope, tá? E então você tem que escolher o açaí que não tem xarope. E quando você consumir, não adicionar leite condensado, enfim, coloca uma granola, coloca uma fruta, come e vai treinar e vai fazer suas atividades do dia. Não vai ficar sentado, não vai dormir, tá? Né, Então, gente? ele tem seus benefícios, sim. Tá? Ele não engorda. Se você consumir ele todos os dias, você vai engordar. Se você consumir esporadicamente e treinar e fazer sua atividade, você vai gastar aquela energia maravilhosamente e ainda, além disso, absorver os nutrientes que ele te oferece, tá? Certo. A outra falou, minha nutricionista me proibiu de tomar açaí por causa da gordura. Então, Deusilene, depende de cada paciente, é um, né? Às vezes a sua nutricionista entendeu que no seu caso não pode. É por isso que tem que consultar um nutricionista, porque cada caso, um caso. É igual as Exato. pessoas vêm para um tratamento psicológico. Às vezes o que causa problema para um não causa para o outro. O ser humano, ele tem a As sua individualidade. suas Precisamos individualidades. aprender a respeitar. Outra coisa que comentaram aqui no TikTok é: queria tanto uma nutricionista dessa na minha cidade. Você faz atendimento online? Faço atendimento online e Olha só. acompanhamento assistido, tá? Então E, não precisa de ter, ela tá aí. Hoje em dia, com a tecnologia, vocês conseguem os melhores profissionais, não precisa nem viajar mais, né? Então, e quem quiser, é só vir aqui para o Insta. Eu vou salvar essa live e vou deixar o nomezinho dela aqui. E vocês seguem ela. Ela vai dar bastante dica. Ela dá diquinhas de umas comidinhas, uma deliciosa, né? E ela vai estar dando bastante dicas também sobre saúde. Então, se você quiser uma nutricionista boa, super indico. O pessoal tá gostando de você aqui. ai, que bom. Então, vocês vêm para cá. É só fazer uma consulta online. O que é uma consulta online? Isso aqui que a gente está fazendo. Ela manda E receitinha, eu, né? Tudo e por e-mail, não é eu, isso? aproveitando o ensejo que estão perguntando, eu pensei aqui, vou fazer um diferencial. Eu fiz um ajuste essa semana no valor da minha consulta, mas quem entrar no meu perfil e falar eu quero, eu vou manter o preço anterior para Olha vocês, só, tá? hein? Olha só. Quem entrar no seu perfil Para e falar eu levar quero, mais vai saúde manter, para as pessoas, é a minha missão. vai manter um valor mais acessível. É isso? Isso. Muito bom. Mas colocar no seu perfil, eu quero em qual postagem? Tem um link. Tem um link na bio, é só entrar e falar eu quero. Ok. Então é isso. Qual o perfil? Gente, é aqui no aplicativo vizinho. Vocês têm que vir para cá. Tá bom? Porque ela tá Ah, não aqui. pode falar o nome, né? Então. Mas o pessoal sabe o que é aplicativo vizinho. Eles sabem. É Uhum. que quando fala dá uma derrubada, né? Então aqui nós estamos com quase 200 pessoas aqui ainda. Ai, Né? que bacana. E Qual, só para qual o seu perfil? É Verônica Nutri, né? Verônica Nutri com E. Nutri. Verônica Nutri, no aplicativo vizinho. Você tem TikTok? Não Então, por fiz, não, favor, né? Se você tivesse feito, nós estávamos os dois aqui, ó. não fiz. E eu juro, eu tô assim, tateando, porque dá conta do Insta A e gente dá. dos pacientes da agenda, exatamente, é uma loucura. Então, Então, acontece isso, dá um pouquinho de estresse, né? Mas a gente consegue. é, mas, resumindo, só falando em questão dos alimentos, não existe, frisando mais uma vez, não existe o Olha lá, já, a alimento Vanessa já que colocou isso emagrece, aí, gente. Ó, Verônica Nutri, é isso mesmo. não Boa. existe o alimento que emagrece e nem o alimento que engorda. Ah, uma paciente mandou para mim, ela estava viajando, ela falou assim, posso tomar suco detox que eu vou emagrecer porque eu comi muito, que eu vou emagrecer? Falei, o suco detox, ele não emagrece ninguém. O suco detox
detox, ele tem uma oferta de nutrientes antioxidantes Sim. que vão desinflamar, certo? A atuação do antioxidante é desinflamar as células que estão inflamadas. Ela vai atuar ali nas células. Só que, para isso, você precisa tomar um longo tempo e se alimentando direito. Se você se alimenta errado e toma o detox de manhã e Adiantou depois nada. come pizza, não É vai só emagrecer. mais um suco. Isso, Ô, Vê, não existe alimento que você vai dizer assim, ah, eu vou tomar isso, não tem aquilo. milagrinho, né? Não tem milagrinho. Não. Você faz um detox de manhã e tem uma alimentação saudável. Aí sim, né? Isso, Aí você isso. toma um detox de manhã e come hambúrguer, pizza de noite, adiantou nada. Esquece. Então, O cortisol alto também, vocês, todos que estão aí ouvindo a gente, se atentem. Quem tem o cortisol alto, tem vontade de comer mais doces depois das 18 horas. Pão, hambúrgueres, enfim, doces depois das 18. Se atentem, vocês precisam de um acompanhamento com a psicóloga, com o nutricionista ou até mesmo com a equipe multidisciplinar para assistir vocês, para melhorar as suas escolhas alimentares e de padrão alimentar também, eu tá? vou trazer Muito aqui o tratamento para eles. isso. Ô, Vê, você tem uma dica de um detox mais... se você tem uma diquinha de um detox na manhã que pode trazer aí uma saúde de curar a inflamação, assim, se a pessoa tiver uma alimentação saudável do dia, você pode deixar esse presente pro pessoal aí? Vou deixar Vamos 3 dicas lá. importantes. Vamos lá. Mamão, Mamão, aveia, mamão, aveia. canela. Mamão, aveia e canela? Você corta o mamão picadinho, coloca uma colher de aveia, um pouquinho de canela. E come. Canela antioxidante, anti-inflamatório. Aveia vai baixar o índice glicêmico, é fibra, vai nutrir toda a Isso é nossa... para comer um pedacinho. Oi? Isso é para comer ou para bater? Comer. Comer. Tá. E um Comer. detox? Mastigar. Mastigar. Tá. Se possível, eu gosto muito de fazer o meu café da manhã com 2 colheres de café, uma de cúrcuma de sobremesa e uma de chá de canela. Eu passo o meu café assim, Uau, tá? interessante. Uma Café com cúrcuma e canela? canela. Uau. É muito gostoso. No almoço, ter pelo menos 3 cores no prato de legumes diferentes. Pelo menos. Tem gente que come só arroz, feijão e carne. Arroz, feijão e carne. Arroz, feijão e carne. E no jantar, tentar consumir um mix de legumes, né? Uns legumes de sua preferência, com a proteína. Muito bom. E aí você adiciona o carboidrato de sua preferência. Perfeito. Vê, agradeço muito a sua participação, Eu pessoal. Te amou. de dividir. Eu vou trazer depois, se você quiser ficar aqui comigo, tudo bem, né? Eu vou trazer aqui o tratamento, se você quiser, pode ficar. Acho ótimo também, que é bom se você me ajuda a lembrar de alguma coisinha. E vocês, gente, que quiser seguir a Verônica, é no aplicativo vizinho, que ela não tem tique-tique. Tique-tique ela não tem ainda, tá bom? E eu vou deixar a live salva aqui, justamente para vocês acompanharem, assistir de novo. O pessoal geralmente assiste muito depois, tá? Então, vou deixar seu nomezinho aqui. Tá. Quais são os tratamentos para você que está? Quem não assistiu a live desde o começo, eu vou deixar salva e você assiste, para você entender quais são as causas do estresse, quais são os sintomas, quais são as reações do seu corpo, a indicação da nossa nutricionista maravilhosa, e nós vamos para o tratamento agora. Então tá. Primeira coisa que você precisa ter em mente é aceite que você não está bem, né? Porque às vezes a pessoa não aceita, ela tá com um monte de sintoma e ela não aceita. Primeira coisa, aceite que você não está bem, que você não está legal. Segundo passo, identifique quais são os fatores estressores. Ou seja, busque o que está me causando tanto estresse, com base em tudo aquilo que eu falei desde o início, né? Para o pessoal que está me acompanhando, que vai acompanhar depois. Identifique quais são os fatores estressores e busque
tirar de linha de frente aquilo que puder, né? Às vezes você está num ambiente familiar, ou às vezes está com um conflito, às vezes está com alguma coisa. Tem coisas que dá para tirar da reta, né? Viver perto de pessoas tóxicas, gente que reclama demais, grupos de WhatsApp, queixas constantes, né? Vamos aprender a eliminar aquilo que dá para eliminar, né? Tem gente que se alimenta de queixas. Gente, isso vai inflamar também o seu organismo, porque vai constipar tudo, porque você fica aí com uma cabeça cheia de negatividade, seu corpo inflama e ponto, né? Ser mais grato ajuda bastante. Então, vamos lá. Reconhecer o que está causando o estresse e buscar eliminar aquilo que puder. E quando você não puder eliminar, né, vai para a terapia, para o terapeuta te ajudar, o psicólogo te ajudar a entender o que está te adoecendo. Eu costumo sempre dizer, né, a alimentação, tudo que você come, vai te trazer a saúde física. E tudo que você ouve, vê e fala, e o seu psicológico vai trazer a sua saúde psicológica. Enfim, né? Aí você vai evitar, né? O cigarro, bebida alcoólica, vai procurar fazer atividade física, né, Lê? Atividade física, seja qual for, dança do ventre, dança do traseiro, vai de skate, vai de caminhada, de qualquer... Você fala, não tenho dinheiro, gente, a rua é livre, vai caminhar na rua. Né? Faz qualquer coisa, contanto que você faça atividade física. Diminuir a cafeína, né? Dormir bem. Meditação. A pessoa fala, o que é meditação? Não sei fazer meditação. Gente, vai no Google lá, no YouTube. Eu esqueci da dica da água. Bebam Fala, água, por favor. bebam água, por favor, né? Uhum. Eu bebo bastante água quando eu tô na live. Bebam água. Água com limão é bom mesmo, Lê? É, antioxidante. Água com limão. Tá, Mas gente? Pode colocar. a tolerância do paciente. Quem tem esofagite, refluxo, não pode. Quem Gastrite. tem esofagite, refluxo, não pode água com limão. Tá. Mas muito bom. Aí a pessoa falou assim, como que vai fazer com o marido que ele é muito tóxico? Meu Deus, então, né? Esse é o problema. Como é que faz com o marido tóxico? Orais. Ai, meu Primeiro, Deus do tem que céu. cuidar dela, né? Eu sempre trago dica de relacionamento, tá, gente? Da próxima live eu falo o que você faz com o marido tóxico. Então, a meditação não é nada de você ficar lá igual um Buda, gente. Existem meditações breves, rápidas, que você pega no YouTube, para você conseguir baixar o nível, né, de pensamentos, desacelerar, para você diminuir um pouco da ansiedade. O próprio cortisol. Então, as dicas que eu estou trazendo aqui é para diminuir a ansiedade. Diminuir o estresse. Diminuindo o estresse, você vai ter toda uma melhoria aí no seu organismo psicológico e tudo, tá? Eliminar o que for possível, lógico, né? A alimentação, equilibrar a alimentação, aí você vai buscar a Verônica, né? Porque ela vai ajustar a sua alimentação. Inclusive, eu tenho minha consulta essa semana com ela, né? Vamos aí alinhar as alimentações que eu estou precisando. Eu sou maguinha, mas eu preciso educar a minha alimentação. Eu já contratei essa maravilhosa para educar a minha alimentação aqui. Linda. Aí nós temos aí também... Muito obrigada pela preferência. Sim, com certeza, sempre. E ela atende no Tatuapé, né, Verônica? Quais são os endereços que você atende? Vila Olímpia, Itaim, Pinheiros, Marketplace, Morumbi, Tatuapé. E online? E online. E online. Só fica sem consulta quem quiser, né? Falaram da banana. A banana realmente é muito boa, não é? Tanto para... Rica em potássio. Sim. Até pro emocional também, tá, gente? Sim, então, sim. Ou seja, a alimentação é com a nutricionista, mas a gente pode já pegar, entender que uma boa alimentação, ela sempre vai te trazer benefícios para o seu físico, organismo e psicológico, né? Uma alimentação errada, ela afeta o seu organismo, o seu físico e o seu psicológico. Então, se você está... Tem gente que tem alergia alimentar, algum problemas aí. Eu não posso tomar café, eu não posso isso. Vai lá com a nutricionista que ela vai dizer para você o que você pode comer para substituir tal alimento, né? Então, a alimentação ajustada, por exemplo, eu não como mal, minha alimentação não é ruim, mas eu estou percebendo que eu estou precisando ajustar, né? Porque existe alguma coisa aqui fora do normal. Então, eu já fiz o quê? Eu já contratei a Verônica, inclusive, chamei ela para fazer a live, porque ela me fez umas explicações e eu adorei. Então, ela já está contratada e nós vamos ajustar. Então, quem quiser, também só contratar, chamar ela lá. Entra no perfil dela, segue, acompanha, vê se isso que você gosta, né? E se você vai gostar dela, vai gostar, tenho certeza que vai. Né? Então, gente, espero ter ajudado vocês. Mais uma vez, Verônica, eu agradeço. Vou dar uma resumida para ficar muito longa a live, né?
Agradeço a sua presença. Espero que a gente tenha realmente colaborado com as pessoas. Você faz o seu trabalho com muita paixão e eu sei disso, Obrigada. né? Esses dias nós estávamos conversando, a lágrima dos olhos, ela lagrimejou. A gente, quando vê um paciente saudável através da gente, é muito bom, né? Muito, muito. É É o muito que eu falo. gratificante. Assim, a minha realização profissional, né? Quando você muda a vida do outro somente com alimentação. Um adendo, aproveitando o ensejo, uma paciente, ela encontrou comigo, foi o que eu havia comentado contigo, Uhum. ela só evacuava a cada 15 dias, tomando laxante. E ela passou em consulta comigo, em uma semana ela me mandou uma mensagem, doutora, eu estou evacuando todos os dias. Olha só que maravilha, né? Você levar qualidade de vida para o paciente é realização profissional. É claro. O Isso. pessoal está agradecendo muito você aqui, como você não está vendo, né? Está Ah, agradecendo, gostaram obrigada. bastante da sua dica. Ela está Uhum. agradecendo, tá, gente? Então é isso. Me Agradeço muito. acompanhem lá, que daí eu vou dar mais dicas para vocês. Acompanha lá, entra no aplicativo, agora eu vou falar no Instagram, e ela vai dar dica para vocês, tá bom? Beijo no seu coração. Beijo, boa Gratidão. noite para Tá bom? você. Vou deixar salva a live aqui, vou te marcar, tá bom? Beijo. Tchau, tchau. Tchau.